Boa tarde a todos. Vamos começar então com a parte de princípios, parte 2, né? Princípios, parte 2. Na aula passada nós vimos o princípio, parte 1, e a partir da aula 2 nós prometemos que nós íamos começar com o princípio da economia. Então, gente, economia é resolver de forma menos desgastante e onerosa possível o processo. Quando eu falo em princípio da economia, tanto eu me refiro à economia propriamente dita, de material, de tempo, de funcionário, e por isso que hoje nós temos um movimento de todos os processos no sentido deles serem digitalizados, né? Vocês veem, por exemplo, as audiências são gravadas em mídias ou são disponibilizadas na internet, e nós futuramente vamos ter a substituição do papel pela mídia eletrônica. Hoje isso já existe em vários lugares. Nós temos no Juizado Especial, aqui mesmo, hoje já não se usa mais o papel, já se usa a mídia digital. E quando também se fala em economia, se quer também que se implemente cada vez mais as audiências, que a gente chama audiências através de videoconferência. Hoje você ouvir uma pessoa através de videoconferência, você economiza o combustível da viatura, você economiza a logística, porque você não precisa levar policiais para fazer a condução, etc. Tá? Mas também economia tem uma aplicação muito nítida nas nulidades processuais, porque é a ideia de que não se deve anular atos. Veja, vocês concordam comigo que se eu disser que toda vez que se anula o ato e o ato tem que ser praticado de novo, eu estou violando o princípio da economia? Sim, porque eu anular atos, eu destruir o que já foi feito, sendo desgastante repetir o ato, sendo dispendioso em tempo, em material, em trabalho do juiz, em trabalho do Ministério Público, em trabalho da defesa, em trabalho do advogado, porque ele tem que praticar aquele ato novamente. Então, se por exemplo um processo foi feito e se descobre que a citação não foi válida, a citação inválida gera, como nós já aprendemos, a nulidade do processo. Então eu ouvi testemunhas, eu mandei fazer um laudo pericial e todas aquelas provas que derivarem daquela citação inválida, elas vão ser anuladas e, consequentemente, vão ter que ser praticadas de novo. Então, a economia também é evitar essa anulação desses atos processuais para que eles sejam praticados de novo. O processo é sempre em marcha para frente. Eu não devo falar em processo em marcha para trás, em ter que novamente praticar atos processuais. Sob o princípio da instrumentalidade, que é um princípio polêmico, e aí quem desenvolve bem esse princípio é o Cândido Dinamarco no livro dele. No livro dele, ele desenvolve com maestria esse princípio, dizendo em linhas gerais, o que diz em linhas gerais esse princípio? O princípio da instrumentalidade diz que, mesmo que o ato processual seja praticado de outra forma, se ele atingir a sua finalidade, ele será considerado válido. Então, o ato processual que é praticado de outra forma, mas que atinge a sua finalidade, ele é válido. Então, o processo deve ser pensado como um instrumento de realização do direito material. Se eu, através do processo, consigo realizar o direito material, que é o direito positivo, que é o direito processual. O direito processual é o direito que vai realizar o direito material, que é o direito civil, por exemplo. Agora, o problema é que
eu devo praticar o ato exatamente como ele está disposto na lei processual civil? Ou eu posso praticar ele de outra forma, desde que ele atinja o seu objetivo? Essa é a discussão. Para Cândido Dinamarco, existe uma relação de instrumento e fim. Se o meu instrumento processual foi válido e conseguiu atingir aquele fim, o ato deve ser considerado válido. Todavia, o professor Cauã de Passos repele completamente a ideia de instrumentalidade, sob o fundamento de que o direito material só se realiza pelo processo. O que o professor Cauã de Passos diz é que se o ato processual existe uma determinação para que ele seja praticado daquela forma, se ele for praticado de outra forma, ele não está cumprindo a lei processual e, portanto, não deve ser considerado. Por isto, não se poderia colocar o processo como simples instrumento, tendo uma relação de integração e não de instrumento. Só para vocês terem uma ideia, quem falou sobre essa corrente do processo como integração foi Hugo Roca. Hugo Roca é um pensador muito antigo. Um pensador que nem na época que eu comecei a estudar processo civil, e eu sou antigo pra caramba, não tinha mais os livros do Hugo Roca, nunca peguei o livro. Mas o Hugo Roca, ele dizia que a integração, processo é integração e não instrumento. Mas afinal, o processo é integração ou é instrumento? O processo não é um instrumento para que eu atinja o objetivo do direito material? Como é que eu vou fazer uma música? É através de uma orquestra. Essa orquestra tem instrumento, cada instrumento vai ser encarregado de fazer um determinado som. Os atos processuais são como se fosse uma orquestra, cada um tem uma finalidade. Bom, mas o Cauã de Passos diz que podemos entender que o processo não é um instrumento, mas deve ser pensado conforme o direito material, fazendo conviver a ideia desses dois doutrinadores. O Dinamarco, que diz que prega a instrumentalidade das formas, e o Cauã de Passos, que prega a doutrina da integração. Professor Franklin, qual é, na sua opinião, que o senhor acha que tem razão? Penso que assiste razão ao Cândido Dinamarco. Porque, como nós explicamos aqui, mesmo que um ato processual seja realizado de outra forma, se ele atingir o seu objetivo, ele terá validade. E aí eu dou um exemplo simplório, nós já demos numa outra aula, daquele cidadão que está sendo processado e ele não foi citado. E ele chega no cartório e o cartorário conhece ele, às vezes no interior todo mundo se conhece, e diz: olha, fulano, tu estás respondendo um processo aqui. Disse: ah, é? E olha, inclusive ia sair um mandado de citação. Mas como tu estás aqui, eu vou logo te dar a ciência, assina aqui, põe o teu ciente aqui. Né? E ele coloca o ciente dele. No dia da audiência, ele comparece, porque ele tomou a ciência, e diz para o juiz: olha, seu juiz, eu venho aqui, mas só para arguir a nulidade. Por quê? Porque você não mandou me citar. Eu tomei ciência aqui no cartório. Ele diz: mas espere lá. Vigora aqui o princípio da instrumentalidade das formas. O ato processual de citação foi realizado de outra forma, mas atingiu o seu objetivo. O senhor não tomou ciência lá no cartório? Se o senhor tivesse tomado ciência em cima, bem próximo dessa audiência, ontem ou a 48 horas dessa audiência, o senhor poderia arguir que não teve tempo de preparar a sua contestação. Mas o senhor tomou ciência aqui, consta que o senhor tomou ciência há uma semana, ou 2 semanas, ou um mês. Então preste atenção que aquele ato de citação, embora não fosse revestido das formalidades legais,
porque o cidadão foi no cartório e tomou ciência, ele é válido. Então vigora o princípio, na nossa modesta opinião, da instrumentalidade. Até porque eu disse que essa corrente que prega que o processo é integração, uma corrente antiga que foi defendida há muitos anos atrás por Hugo Roca. Princípio da igualdade. Princípio da igualdade, princípio da isonomia. Como nós sabemos, ele não é um princípio exclusivamente processual. Princípio da igualdade, ele deriva dele o princípio da igualdade de armas. Se você dá 5 dias para uma parte se manifestar, você tem que dar 5 dias para outra parte. Se você dá oportunidade para que uma parte nomeie um auxiliar do perito, eu também vou dar oportunidade para que a outra parte nomeie um auxiliar de perito. Se eu não praticar essa conduta, eu estou violando o princípio da igualdade. E aí vem do princípio da igualdade, dimana a assistência judiciária. Ora, se a parte mais poderosa economicamente entrou com a ação, se a outra parte não tem condições financeiras de se defender, eu vou facultar àquela parte o direito dela constituir um defensor público para fazer a defesa. Então, a assistência judiciária existe para prestigiar a igualdade. O custo do processo será arcado de maneira equilibrada. A parte que deu a entrada, que tinha condições financeiras, paga as custas processuais, e a parte que está sendo assistida pela Defensoria Pública vai ser, evidentemente, isentada dessas custas. Agora, preste atenção. Para que a parte fique isenta das custas e seja patrocinada pela Defensoria Pública, há necessidade de que ele prove que ele é pobre no sentido da lei. Então não há que se falar de uma pessoa que tem condições financeiras, que pode pagar um advogado e que está sendo assistido pela Defensoria Pública, tá? Então, nós temos que ter muito cuidado em analisar. E se você constata que uma pessoa está sendo patrocinada pela Defensoria Pública e essa pessoa tem condições financeiras, você pode impugnar essa assistência judiciária. Outra questão é a antecipação da tutela. Faz com que o tempo do processo seja arcado de maneira igualitária. Vamos dar alguns exemplos de antecipação de tutela. Você tem um plano de saúde, você precisa de uma cirurgia, se você não se operar com urgência, você morre, você entra com aquela ação, o juiz te antecipa a tutela, no sentido que tu vai receber uma cirurgia. Você vai no SUS, você precisa de um remédio para tratar da tua diabetes mellitus. Diabetes, ou uma outra doença. Não tem a insulina, você então recorre a um advogado, você recorre ao Ministério Público, e o Ministério Público entra com aquela ação civil pública para conseguir o remédio para aquela criança, para aquele idoso que precisa daquele medicamento, sob pena dele vir a ter um problema de saúde. O juiz concede a tutela. Muitas das vezes essa tutela, ela é satisfativa. Por quê? Porque na hora em que o juiz autorizou a tutela para a tua cirurgia, ou autorizou a tutela para fornecer o teu medicamento, ou autorizou uma tutela para que aquela criança seja matriculada na escola, ele antecipou o mérito. Ele antecipou o mérito. E a pergunta é, professor, mas tudo beleza. E se eu conseguir provar, o plano de saúde conseguir provar, que o cidadão estava na carência e não tinha direito àquela cirurgia? Essa é a pergunta. O juiz deu a tutela, antecipou a cirurgia, o cara foi operado, se salvou. Mas depois o plano prova no mérito que ele não podia
não tinha direito àquela cirurgia porque estava num período de carência. E aí? Aí, evidentemente, que o juiz vai determinar na sentença que haja uma restituição do valor daquela cirurgia. Deu para entender isso? Beleza? A medida cautelar, ela protege o processo, fazendo com que uma das partes não seja prejudicada com o tempo. Então vamos dar alguns exemplos de medidas cautelares. Um homem e uma mulher estão se divorciando. O homem está de posse dos bens. Está dilapidando o patrimônio que numa meação seria da mulher. Nessa ação de divórcio, a mulher entra com uma medida cautelar de sequestro e o juiz concede essa medida cautelar. Qual o objetivo da medida cautelar? O nome diz, ela é acautelatória. Ela tem como objetivo impedir que o homem dilapide o patrimônio. Outro exemplo, você está executando uma pessoa, você está entrando com uma ação de cobrança contra uma pessoa. Essa pessoa está dilapidando o patrimônio ou está colocando o patrimônio dela na mão de terceiros. Você entra com arresto, uma medida cautelar. O juiz concede a cautelar. Qual o objetivo do arresto? Impedir que o devedor dilapide o patrimônio para que o credor seja pago. Então, nessas situações, nós temos também o princípio da igualdade. Princípio do contraditório. Ele deve ser estudado igualmente o devido processo legal, PPL, em duas dimensões. A dimensão formal e a dimensão substancial. A dimensão formal é a garantia de participar e de ser ouvido. Contraditório é a garantia que você tem de participar do processo. Você tem que tomar ciência de que existe um processo contra você. E não é só participar do processo, você tem que ser ouvido. Como, professor? Através da contestação. Você é citado para apresentar uma contestação no prazo de 15 dias. Isso é o contraditório. No aspecto formal, eu não posso sofrer nenhuma punição sem poder me manifestar. E hoje a tendência do novo Código de Processo Civil nada mais é do que a pessoa, as partes no processo, antes de qualquer decisão judicial, o novo Código de Processo Civil impõe que o juiz mande que a parte se manifeste, tanto o requerente quanto o requerido, tá? A outra questão é a questão substancial. É preciso que se ouça e se dê oportunidade a outra parte para se manifestar. Substancialmente falando, ele vai na contestação contestar ponto por ponto os argumentos que foram colocados pelo autor. Quando eu falo substancialmente, eu falo materialmente, o direito material. Ele vai provar porque o autor não tem direito ao uso capião. Ele vai provar porque o autor não tem direito à reintegração de posse. Ele vai provar porque o autor não tem direito à anunciação de obra nova. Ele vai provar porque o autor não tem direito àquela demarcatória. São exemplos de ações em que eu vou provar. E é o poder de influenciar que a parte tem e de convencer o juiz. É através dessa manifestação que ele vai tentar influenciar o juiz sobre a sua situação processual. Professor, qual a diferença entre poder fazer uma coisa de ofício, ex officio, e poder fazer sem contraditório? A minha questão é simples. Nós não temos decisões processuais que o juiz decide sem ouvir a outra parte? Existem, não existe? Ele não pode conceder uma liminar, nós acabamos de ver, e concedeu uma liminar de arresto, de sequestro, sem ouvir a outra parte? Concedeu a tutela para que tu fosses operado sem ouvir a outra parte? Concedeu a tutela para que tu recebesse o medicamento sem ouvir a outra parte? E depois, quando ele ouviu outra parte, ainda descobriu que o plano de saúde não tinha que te pagar aquela cirurgia, porque tu estava no prazo de carência. Imagina. Nessa situação, gente,
eu pergunto, quando o juiz não ouve a outra parte, ele viola o contraditório? Haveria uma violação do princípio do contraditório? A resposta é não. O juiz jamais pode fazer sem o contraditório. Mas, professor, ele deferiu a tutela sem ouvir a outra parte. Onde está o contraditório? É porque, gente, o contraditório aí, ele é deferido a posteriori. O juiz deu a tutela, deu a cautelar, mas depois ele é obrigado a dar oportunidade para que a parte contradite aquela petição. Mas eu posso ter, por exemplo, sanções por litigância de má-fé. O juiz pode punir de ofício sem ninguém pedir a pessoa que age como litigante de má-fé. Quais são as hipóteses de litigância de má-fé? Vamos lá. Coluir entre as partes, né? Para fraudar o processo. É um exemplo. Então, se a parte estiver fazendo um acordo com a outra parte para poder fraudar aquele processo para se beneficiar de alguma forma, o juiz pode punir pela litigância de má-fé, não pode? Mas mesmo a litigância de má-fé, a pergunta é, será que ele pode punir de ofício sem ouvir a outra parte? A parte punida com a litigância de má-fé? Claro que não, pois seria uma violência. Então, ele pode punir por litigância de má-fé? Pode, mas ele necessariamente vai ter que dar oportunidade para que a parte se defenda, para que a parte prove que não agiu com litigância de má-fé. Mesmo o princípio, se ele for aplicar uma multa, ele tem que dar oportunidade para outra parte se manifestar. Então, hoje, qualquer decisão dele, ele tem que dar o contraditório. As questões de ordem pública, o juiz pode conhecer de ofício? Pode. Aí sim. Aí, claro, né? Professor, mas se o juiz, por exemplo, descobrir que aquela parte não é legítima para entrar com aquele processo, ele pode, por exemplo, indeferir a petição inicial por ilegitimidade de parte, sem ouvir a outra parte, ou ele tem que ouvir a parte? Ele pode indeferir a petição inicial sem ouvir a outra parte. Mas se tiver algum defeito de representação da petição inicial, convém que o juiz, antes de indeferir a petição inicial, dê oportunidade para que o advogado emende a inicial. Para que o advogado emende a inicial. Vocês entenderam? Por quê, gente? Porque hoje existe o princípio da primazia do mérito, existe o princípio da cooperação, existe o princípio da economia. Se eu de pronto indefiro aquela petição, ele vai entrar com outra petição, vai ser mais papel, mais tempo, outra distribuição, outras custas, e eu vou ter que julgar aquele caso mesmo. Então, dentro do possível, ele vai pedir para emendar, mas nada impede, professor, que ele, descobrindo que há uma ilegitimidade de parte, que há, por exemplo, uma incompetência absoluta, ele pode, professor, indeferir sem ouvir a outra parte? Claro, ele vai indeferir. Tu não vais entrar com uma reclamação trabalhista na justiça eleitoral. O juiz eleitoral vai indeferir de plano, não vai nem te ouvir. Tu estás entendendo? Bom, quando não tiver oportunidade de se manifestar, com certeza tem-se a violação do contraditório. O que configura a violação de contraditório e, consequentemente, a nulidade daquele processo é: você concedeu a tutela, agora se manifesta a parte. Você concedeu a cautelar, agora se manifesta a parte. Agora, se tu concederes a tutela, se tu concederes a cautelar e não deres oportunidade para que a outra parte se manifeste, aí tu estás violando o princípio do contraditório. Mas, professor, numa ação de reintegração de posse, antes do juiz conceder a liminar, ele pode marcar uma audiência de justificação. Pode.
É contraditório a audiência de justificação? Não. O nome diz audiência de justificação. Eu vou justificar minhas provas de que há uma invasão na minha propriedade. Aí ele defere a liminar depois da audiência de justificação sem o contraditório. Beleza, pode fazer? Pode. Mas se ele deferiu a liminar sem o contraditório, o que vai acontecer? Ele tem que dar o contraditório. Ele vai dar oportunidade para que o invasor conteste a ação de reintegração de posse. Deu para entender? O que ele tem que fazer é dar o contraditório. Primeiro. Segundo, como fica a situação da liminar sem ouvir o réu? Como eu disse, ele pode até conceder a liminar sem ouvir o réu, mas após a concessão da liminar, mas após a concessão da tutela, ele tem que ouvir. Então não é inconstitucional a concessão da liminar sem a oitiva do réu, por dois motivos. Primeiro, toda liminar é precária e o contraditório é jogado para depois. É precária, gente, porque aquela situação do arresto, aquela situação do sequestro, é enquanto não se decide o divórcio. Na hora que se decidiu o divórcio, dizer, olha, o carro ficou para ela, aquela casa de praia ficou para ela, aquilo vai ser passado para o patrimônio dela e se resolveu o problema. O marido não dissipou o patrimônio do casal por conta do sequestro. Então ela é precária. E mesmo eu concedendo um sequestro, eu tenho que dar oportunidade do marido apresentar o contraditório e ampla defesa. Segundo, a liminar é obtida pelo perigo, ocorrendo aí um respeito ao princípio da proporcionalidade. Qual é o perigo ali do marido estar de posse dos bens da mulher numa ação de divórcio? Ele vende tudo. E aí quando saiu o mérito do divórcio, não tem mais nada para ela, já vendeu tudo. Acontece isso? Qual é o perigo de numa ação de cobrança ou execução você não arrestar os bens do teu devedor? O teu devedor coloca o nome dos bens em outras pessoas. Qual é o perigo de tu, numa ação em que você pleiteia uma cirurgia, não se conceder essa liminar? Tu não operas, tu morres. Não se concede a tutela para que tu recebas o medicamento, tu morres. Existe um perigo. E aí eu tenho que aplicar o princípio da proporcionalidade. O que é a proporcionalidade aí? Bom, é proporcional eu dar essa medida para evitar o perigo de lesão ao bem jurídico, mesmo correndo o risco de violar um eventual direito do plano de saúde. Porque se depois eu provar que o plano não era obrigado a fazer aquela cirurgia porque estava na carência, o paciente que sobreviveu vai pagar o dinheiro para o plano. Então é como disse o meu xará Franklin Delano Roosevelt: é preferível lançar-se em busca do sucesso, mesmo correndo o risco do insucesso, do que fazer parte da fila dos pobres de espírito, que não ganham muito nem perdem muito porque não arriscam nada. Se houver o risco, o perigo, o juiz deve conceder a tutela, o juiz deve conceder a liminar para evitar a lesão àquele bem jurídico, pelo princípio da proporcionalidade. Este princípio do contraditório está relacionado a outros dois princípios muito importantes que vocês conhecem. Primeiro, a ampla defesa e segundo, a cooperação. O princípio da ampla defesa, vocês sabem. O que é ampla defesa? É a ampla possibilidade de produzir todas as provas em direito admitidas. Então você tem ampla defesa. Você quer ouvir testemunha? Você pode. Você quer fazer a cariação? Você pode. Você quer fazer um exame pericial? Você pode. É um exame cadavérico? Você pode. Você quer uma avaliação daquele dano? Você pode. Ampla defesa. Ampla defesa
qualifica o contraditório, é o conjunto de garantias postas para a defesa. Conjunto de meios probatórios lícitos postos à disposição do requerente. E do requerido, porque ampla defesa tanto é de uma parte quanto de outra. Princípio da cooperação. A ideia do processo é aquele em que todos os envolvidos devem cooperar. O que é essa cooperação que é tão badalada no novo Código de Processo Civil?